Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e, com muita alegria e gratidão a Deus, eu chego até você através desse vídeo. Para essa ocasião, eu quero falar sobre oração. Oração. E quero tomar o texto de Mateus, capítulo 6, que faz parte do Sermão do Monte, mas eu quero destacar os versos de 5 a 8. Mateus, capítulo 6, os versos de 5 a 8, para refletirmos à luz da palavra de Deus sobre oração. A Bíblia diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém. Queridos, sabemos que a oração, de uma maneira bem básica, quando a gente explica para as crianças, a gente costuma dizer que a oração é uma conversa com Deus, uma conversa íntima, amigável com alguém com quem você tem grande intimidade e ama essa pessoa. Mas às vezes surge na mente de alguns, no coração de alguns cristãos, a dúvida: como orar? Principalmente nesses últimos tempos, da década de 2000 virando para cá, com o crescimento do movimento neopentecostal e pós-neopentecostais. Essas igrejas que só pregam prosperidade, curas, milagres, libertação, a mensagem deles é focada nisso e não no Cristo crucificado, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo escreve isso na carta aos Coríntios, o foco da pregação desse povo está distinto do que diz o preceito bíblico, e você se acostumou a ouvir na televisão e até em muitas igrejas, nos lábios de muitos irmãos em Cristo, a expressão oração forte, uma oração poderosa. Bom, particularmente eu discordo dessa filosofia, já disse isso em algum vídeo desse que a gente tem gravado numa outra ocasião. Eu penso que Deus é poderoso, Deus é forte, e a oração deve ser com quebrantamento, com contrição diante de Deus. Mas os discípulos estavam ali sendo orientados por Jesus, e uma das questões que surge, o texto bíblico vai mostrar isso em outros evangelhos, é como orar, como se deve orar, o que fazer na hora da oração. E esse texto de Mateus 6, se você pegar a partir do verso 9, você tem então a oração do Pai Nosso. Particularmente eu entendo que a oração do Pai Nosso não seja algo que a gente deva decorar e ficar repetindo como uma reza, mas sim ela destaca aspectos distintivos daquilo que deve estar no nosso coração e na nossa mente quando oramos a Deus. Mas eu não quero focar nesses aspectos na oração do Pai Nosso. Eu quero destacar algumas coisas que eu percebo quando Jesus fala sobre a oração e a nossa atitude, a nossa postura quando a gente for orar. A primeira delas é quando Jesus, já no verso 5, destaca o fato de que a oração não é uma apoteose, não é um show. Não.
Ele diz que quando você orar, quando eu orar, quando nós orarmos, não devemos ser como os hipócritas, as pessoas que têm falsidade no coração, que falam uma coisa e faz outra, que têm uma postura diante do público, mas no seu particular, na sua vida privada, não condiz com aquilo que ela fala. E aí é interessante, Jesus diz, esses hipócritas gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para que as pessoas vejam que ele está orando. Eu me lembro de Lucas 18, capítulo 10 a 14, quando as pessoas vão à oração e um deles fica lá em pé anunciando as suas habilidades, as suas capacidades diante de Deus, como que tentando ensinar para Deus que elas são boas, que elas têm uma capacidade, né? O fariseu e o publicano. O publicano era considerado um traidor da pátria, um pecador inveterado. Os fariseus eram ciosos no cumprimento, na exigência do cumprimento da lei, a lei de Deus. E eles oravam em público, soltavam as moedas do alto no gasofilácio, no lugar de colocar as ofertas, para todo mundo ouvir o barulho, e ficava lá, oh Deus, o Senhor sabe que eu não peco, que eu sou bom. E o publicano só batia no peito, ajoelhado, e dizia, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Então é isso que Jesus está dizendo. Você não tem que fazer da sua oração uma apoteose, um show, em praça pública, nos templos. Não. Oração é uma coisa íntima, pessoal. E aí é o que Jesus coloca aqui. Muitas vezes, e às vezes, quase sempre, a oração deve ser algo particular, da intimidade com Deus. Não sou contra a oração no templo congregacional, não. Não. Mas eu estou falando de você, de uma questão individual, personalíssima. É você e Deus. Então essa oração ela deve ser algo que de fato expressa essa intimidade. É por isso que Jesus vai dizer no verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, ore a Deus que está em secreto, e Ele que vê em secreto te recompensará. Ou seja, você tem intimidade com Deus, você tem uma necessidade específica, você tem uma causa, uma luta, uma crise. Em vez de transformar isso numa apoteose pública, você se tranca no teu quarto, abre o teu coração diante de Deus, porque Ele está ali com você, Ele está vendo. Eu me lembro de uma canção, eu gosto muito, a gente canta aqui na igreja, né, que é Deus do secreto, né? Que Ele é o Deus do secreto. Então, mesmo quando não tem mais palavras para orar, quando só tem lágrimas para chorar, então ela diz, mas Ele é o Deus do secreto, Ele vê no secreto, e Ele ouve essa oração, e Ele responde. Ele ouve a oração porque a promessa dEle, a palavra dEle não volta atrás. Ele ouve a oração porque você está quebrantado e contrito, e Deus não despreza um coração assim. Ele ouve a oração porque você tem humildade diante de Deus de colocar a sua necessidade, a sua dor, a sua crise, e não fez disso uma apoteose pública. Mas, observe, o mesmo texto vai dizer no verso 7 que a oração não é uma ladainha, não é uma falação fastiosa, né, repisando um assunto. Ou seja, oração não é murmuração, não é ficar reclamando o tempo todo. Porque quando você fica reclamando, mesmo orando diante de Deus, você está dizendo para Deus que você não está satisfeito com a soberania dEle, com o poder dEle, com a vontade santa de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos que ser submissos a isso. Então não adianta ficar reclamando. A gente tem que sim agradecer a Deus, porque a gente tem, pela misericórdia de Deus, condições de receber o consolo do Espírito Santo.
mesmo nos momentos mais críticos, mais difíceis. E não ficar repisando o assunto, reclamando, criticando Deus, né? Eu fiz um estudo há algum tempo atrás, no ano passado, com a nossa igreja, né? E eu coloquei para eles sobre alguns eventos que algumas igrejas ligadas a alguns movimentos, né? Tipo MDA, G12, M12 e outros dessa natureza aí, que tem um monte, né? E alguém me questionou por que a gente não faz um encontro daquele que volta todo mundo contristado e dizendo que não pode falar o que é, porque é tremendo, foi tremendo e tal. E aí eu fui pesquisar o assunto, eu fui estudar, eu fui ler o assunto, eu participei de um congresso de um desses movimentos e eu descobri que numa das reuniões desses encontros eles fazem uma oração para perdoar Deus, porque Deus não cumpriu a promessa e não respondeu a oração. Isso é loucura, gente. Isso é absurdo, isso não existe. Eu perdoar Deus? Eu tenho que pedir perdão a Deus, porque eu fui tomado de uma arrogância pecaminosa tão grande, a ponto de pensar que eu posso perdoar Deus como se ele tivesse obrigação de responder a minha oração. Não. Ele fez promessa que responderia. Mas todas essas promessas para resposta de oração têm as suas condicionais. Se você me obedece, se você cumpre os meus mandamentos, se você me ama, se você me adora de todo o coração, se você não pratica idolatria, se você não tem pecado no seu coração, então ele diz, aí eu ouvirei do céu. Até o texto de 2 Crônicas 7,14, que todo mundo usa para falar disso, ele vai dizer, o meu povo tem que abandonar os seus maus caminhos, tem que se converter dos seus pecados. Então há uma promessa de Deus, mas há também da parte de Deus uma exigência de humildade, de contrição, de quebrantamento e de santidade. Porque não é assim como num passo. Oração não é varinha de condão de mágico no circo. Oração é uma conversa sincera diante de Deus, onde a gente não torna isso, não faz disso de uma apoteose, mas a gente, em secreto, as causas mais difíceis, aquelas que consideramos impossíveis, são colocadas diante de Deus com humildade, contrição, quebrantamento, com arrependimento e confissão de pecados, com uma declaração de submissão à vontade de Deus e, por fim, no verso 8, com fé. Muita fé. Fé em Deus, fé no Cristo de Deus, fé na ação e na obra do Espírito Santo de Deus, que quando não temos palavras, quando não sabemos como orar, quando gememos de dor, ele intercede por nós diante do Pai, ou seja, ele torna o clamor sincero, verdadeiro da nossa alma, ele torna, né, aquele gemido dos nossos lábios em algo inteligível, que Deus consiga entender, para que ele possa responder às nossas orações. A oração deve ser feita com fé. Jesus diz no verso 8, não sejam iguais aos hipócritas, porque o seu Pai sabe do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Antes da gente orar, antes da gente falar com Deus, Ele sabe o que precisamos. É por isso que nós temos que ter fé na ação poderosa de Deus, e não fé no poder da oração. Mas é fé na ação poderosa de um Deus que ouve a oração de um coração quebrantado, contrito, humilde, arrependido, restaurado por Deus, para receber respostas à oração. Você quer respostas às suas orações? Eu quero. E se você quer, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, irmãos, irmãs de todo lugar, vamos orar sem grandes apoteoses, aparatos. Vamos orar derramando o coração em secreto diante de Deus,
como fizera Ana na história de Samuel, que o próprio profeta de Deus pensou que ela estava bêbada daquela hora da manhã, mas ela disse: não, eu estou derramando o meu coração diante de Deus, e as palavras eram ininteligíveis, o profeta não compreendia. E aí, diante da sinceridade, humildade dela, diante do clamor sincero, sem reclamação, Deus deu a ela a profecia de que ela seria mãe do grande profeta Samuel, porque ela tinha fé no seu coração. Se eu e você temos fé no coração, Deus responde às nossas orações. Eu creio nisso, em nome de Jesus, aleluia. Eu oro agora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos dê humildade, sinceridade, quebrantamento, nos dê arrependimento de pecados, porque Deus não ouve pecadores, mas que nos dê também restauração, purificação, e responda para o louvor da glória de Deus, para a exaltação de Cristo Jesus e magnificação do Espírito Santo, as nossas orações, que não são orações poderosas, mas humildes, de coração derramado, cheio de fé, na dependência plena de Deus. É em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família. E faço essa oração por fé. No nome de Jesus. Amém.